Como as pessoas na internet tentam sempre mostrar que elas já sabem de tudo, deixa eu já tratar de duas coisas que eu tenho certeza que serão comentadas aqui. Primeiro, eu obviamente não vou puxar saco só porque a Pocket Pair, que é a empresa que tá fazendo o jogo, me deu uma key dele antecipado. A única regra que eles me deram era deixar explícito quando eu fizesse qualquer coisa, unidade única de vídeo live sobre ele, e inclusive eu já até fiz essa coisa que eu me comprometi a fazer, que foi a live durante o lançamento. Sendo literalmente a única coisa comprometida a fazer que eu tinha. Esse vídeo é completamente por vontade própria. Que aí traz o meu segundo ponto. Ao mesmo tempo, eu não vou simplesmente só atacar o jogo pra defender a Game Freak, porque tem uma galera que acha que eu falo o que eu falo porque eu quero defender a empresa e não porque eu realmente acho as coisas que eu acho e eu falo. É quase como se na mente dessas pessoas eu fosse obrigado a falar bem só porque o meu canal de Pokémon, sendo que eu ganharia bem mais se eu falasse mal. Então voltando, o meu ponto principal nessa análise comparativa é falar sobre o jogo em si em comparação à franquia que todo mundo compara desde seu lançamento, falando de Palworld comparando a Pokémon. É uma possível série de Pokéclones que eu vou estar fazendo aqui. Se muita gente pedir, eu faço de outros. Primeiro vamos falar de uma coisa bem óbvia. Pokémon é a maior franquia do mundo em termos de lucro puro, mas não só isso. Ela também é uma das mais conhecidas desse mesmo mundo. Provavelmente até seus pais ou avós conhecem a existência dos Pikachu. E isso faz dele um alvo fácil para comparação. Por isso, frequentemente, quando vemos um jogo de Monster Taming, domesticação de monstrinhos, nós automaticamente pensamos e comparamos com Pokémon, cunhando o termo Pokémon-like, jogos que você domestica e usa bichinhos para várias atividades. Então, qualquer jogo que tenham seres domesticáveis, automaticamente, independente de ter ou não haver, é comparado com Pokémon. E Palworld não seria diferente. Palworld é um jogo de sobrevivência com coleção de materiais, de domesticação de monstrinhos e de combate direto e indireto contra Pals, e também outros seres humanos no mesmo mundo, sendo NPCs e não necessariamente outros jogadores. Além de também, aproveitando o ponto, é possível de jogar online com seus amigos, sendo esses vários pontos que diferem bastante de Pokémon. Vamos então começar direito. Você, ao começar o jogo, você monta o seu personagem, é jogado num mundo com vários animais, somente com alguns tópicos tutoriais no topo da sua tela. O jogo não te explica nada, só te dá uma lista de missões para você fazer, já esperando que você saiba mais ou menos como progredir. No caso, porque ele tem uma estrutura já conhecida em jogos survival, e as opções de gameplay são simples, usar ferramentas e construir coisas, sendo as funções básicas do jogo em si para conseguir progredir na sua gameplay, assim como outros jogos de sobrevivência. Porém, detalhe é que aqui o seu plano de construção envolve você utilizar os tais Pals para te ajudar na sua base, jogando Palbolas neles para capturá-los e colocá-los para trabalhar. Os Pals são traduzidos como parceiros, e a gente vai usar isso aqui na hora desse vídeo, e esses são os nomes dos Pokémon daqui. Que, se você quiser fazer até uma comparação mais realista, é igual aos animais dinossauros que você doma em Ark. Aqui, a forma que você progride no jogo é uma mistura de subir nível completando missões simples que estão listadas para você, ganhando então pontos para desbloquear novas estruturas para construir, que são as suas próximas missões num loop. Nesse meio termo, os seus parceiros são somente uma forma de cumprir essas metas de maneira mais eficaz, sendo como o jogador sente a progressão ocorrendo de forma mais rápida. O loop de gameplay aqui é basicamente capturar uns bichos para pegar recursos, usar esses recursos para sua base para ter então mais bichos disponíveis para pegar mais recursos, e por aí segue. Tudo isso enquanto você explora um mundo padrão igual a todos, ou seja, sem ser aleatório para cada um. Essa exploração se dá através de tipos diferentes de biomas ambientados pelos parceiros, e com itens diferentes que você pode construir para conseguir visitar essas áreas, como roupas de frio para área de frio, roupas de calor para área de calor, e por aí vai. O foco do jogo no geral é coletar recursos e utilizá-los para conseguir explorar mais áreas, conseguir novas coisas para poder você conseguir construir, além de liberar novos parceiromões para você poder ver, e usá-los para coletar mais recursos nesse loop. E eu falei loop de gameplay, 3 diferentes até agora, já que é basicamente isso toda a progressão do jogo. Inclusive, você vê que em todo esse tempo do vídeo eu não mencionei nem a ideia de armas e afins, embora isso seja um dos pontos principais de marketing do jogo. Mas isso porque as armas demoram a ser liberadas para você, não sendo um dos pontos importantes do jogo até um pouco mais tarde. Mas, importante mencionar, isso na versão atual do jogo, já que ele ainda está em Early Access, é o primeiro lançamento do jogo. Eu, por exemplo, antes do jogo ter lançado, já tinha 15 horas de gameplay e o máximo que eu liberei de armas de fogo era para os meus parceiros usarem, não diretamente eu, estando preso a ter que usar só um arco e flecha para combate. E em si desse jogo é só isso.
atirar com diferentes arcos e flechas, enquanto seus parceiros também atacam o seu alvo, ajudando em combate de formas diferentes a depender deles. Mais sobre isso depois. Genuinamente, o loop de gameplay do jogo não é nada completamente original. Mesmo eu que não sou muito gamer, consegui pegar o ritmo das coisas e entender bem fácil nas primeiras horas de gameplay, e se torna até bem repetitivo o que você precisa fazer. O meu único inimigo de verdade nessa gameplay foi a minha incapacidade de ler, pedindo eu conseguisse mexer na acessibilidade do jogo durante a minha live de pré-lançamento. Pelo coisa, eu acho que é por aqui, deixa eu ver. Tá, melhorou, mas ainda é curto. Quero botar sensibilidade ainda mais. Acho que chegou nem na metade, eu vou botar nos 5,5, vai. Pô, tô achando que esse aqui eu preciso reiniciar também para essa sensibilidade. Mas aqui nós temos o primeiro ponto de um aspecto que eu vou repetir frequentemente nesse vídeo. Toda a gameplay desse jogo não é original. E sim, isso não é um problema. O jogo que eu mais joguei na minha vida junto de Pokémon é Minecraft e Terraria. E Terraria ser um jogo com um final me fez procurar o seu mesmo loop de gameplay em vários outros jogos, como por exemplo Nessus ou Core Keeper. Jogos que seguem a mesma lógica de progressão de Crafting Bench para novas funções, mas que, diferentemente do que acontece aqui, eles tentam ter o seu próprio diferencial dentro da mesma ideia de gameplay e progressão. O problema aqui é Palworld não faz isso. Palworld é bem genérico, tanto que frequentemente foram atrelados aspectos desse jogo a outros jogos. As Palbolas são literalmente Pokébolas, as torres daqui são iguais às do Zelda, e a progressão de construção igual a de Raft e Lego Fortnite. E claro, isso em si não é um problema. Tem jogos que inovam e tem jogos que aprimoram. Isso é uma frequente no mundo dos videogames, mas o caso aqui é que até esse aspecto parece que foi só importado, usando assets padrão da Unreal Engine sem mudar muita coisa. Até porque, ironicamente, antes de eu jogar esse jogo, eu tava jogando o Lego Fortnite. E é a mesma coisa. Literalmente os mesmos biomas, o mesmo sistema de dungeon, o mesmo sistema de progressão, as crafting tables, as mesas que você precisa para construir itens, os tipos de itens que você precisa. O que tornou tudo bem engraçado, porque o próprio Fortnite também foi construído na Unreal Engine. E, de verdade, o que difere os jogos é sempre a forma que a direção de arte deles apresenta esses conceitos. Todo jogo de sobrevivência tem biomas diferentes com condições diferentes para você sobreviver. Mas aqui e Lego Fortnite usam os mesmos padrões de itens, literalmente. Mas o Lego Fortnite ao menos tem a sua caracterização com as peças de Lego. Aqui, bom, E nesse é até interessante analisar essa parte, a de direção de arte, em comparação direta com Pokémon. Porque, esse jogo se marketou em cima da franquia de Pokémon, se fazendo basicamente como Pokémon com armas. E 2, essa conexão com Pokémon é um pouco mais conectada do que parece de primeira. Vamos mergulhar. Qual é a relação de gameplay que esse jogo tem com Pokémon de verdade para sequer ter sido comparado? Nesse vídeo eu vou assumir que você pelo menos sabe o básico de Pokémon para facilitar a explicação. Mas aqui o que nós temos em comum com Pokémon são uns monstrinhos. Vários deles são de vários tipos diferentes, que usam golpes desses tipos diferentes e que têm habilidades e personalidades próprias. Essas são as semelhanças reais entre os jogos. Porém, como a finalidade dos monstrinhos entre os dois jogos são completamente diferentes, essas semelhanças em si não têm muita semelhança de verdade. Eles têm tipos distintos, mas essas interações delas são completamente diferentes, sendo uma literal constelação, formando quase uma linha reta sem muita complicação sobre como elas afetam umas às outras. Suas habilidades são focadas em ajudar o player ou os outros parceiros a fazerem as suas tarefas mais rápido, enquanto as suas personalidades são diretamente números de aumentar ou diminuir suas estatísticas, como ataque, defesa, velocidade de trabalho, coisas do tipo, além de alguns outros modificadores mais específicos. Então, como bichos individuais, essas são suas verdadeiras semelhanças a Pokémon, sendo a maior na gameplay e bem parecida com Pokémon Legends, onde aqui todos os parceiros selvagens, tal qual os Pokémon, têm animações no overworld, ou seja, na selva andando pelo mapa, onde eles conseguem também conjurar golpes para atacar diretamente o player. Isso deixa esse jogo bem próximo de Legends Arceus na questão sobrevivência, e quando você para pra pensar, na progressão da vila de Jubilife em Legends Arceus também.
onde, ao invés de você ganhar várias novas mesas para você construir e liberar novos craftings, enquanto cada vez mais se sobe de nível, a vila faz isso tudo sozinho para você, ganhando novas casas, ganhando novas funções e essas coisas. Enquanto indo pro lado oposto, falando das coisas diferentes, esse jogo não tem métodos de evolução quando se fala de Pokémon, eles nunca mudam, seu parceiro será da mesma forma que ele nasceu para sempre, ou então até você matar ele, porque sempre você pode abater os seus bichos a qualquer momento. Isso é um dos pontos importantes para diferenciação, já que o ponto aqui, ironicamente, é o desapego. Ao contrário de Pokémon, onde o seu laço com o seu parceiro é o tópico principal da franquia, aqui a intenção é literalmente você usar os seus parceiros, obrigar eles a trabalhar, usando eles como escudo, até soltando eles ou abatendo eles quando não fazem mais necessário. A agressividade e até as armas mostram como isso é o ponto focal e principal de como esse jogo quer ser visto. É quase como o sonho de um adolescente quando se sente velho demais para Pokémon, querendo mostrar que agora eu entendo como o mundo funciona. Chega a ser meio cringe, mas isso é puramente opinião minha. E a última coisa que não é diferença entre eles, e nem também é algo igual, é algo que eu vou precisar prefaciar dizendo que os seguintes comentários não buscam ferir a integridade da empresa dos jogos, sendo apenas relatos vistos na internet alegando coisas sobre o mesmo, e os comentários trazidos aqui serão em cima dessas alegações feitas por terceiros, não necessariamente alegando algo diretamente sobre a empresa e o jogo Palworld em si. Agora que eu cobri a minha bunda, Palworld conta com mais de 100 designs de monstrinhos originais. Um dos principais pontos de contestação e uma das principais alegações que fazem sobre o jogo é sobre os parceiros daqui. Tá rolando um burburinho sobre um possível plágio. Isso você pode até já ter pensado, independente de qualquer opinião online, até porque a primeira coisa que se falou pelas redes sociais quando o trailer desse jogo foi lançado lá atrás foi sobre ser Pokémon com armas. Isso porque muitos dos designs dos monstrinhos no jogo são visualmente bem parecidos com designs oficiais de Pokémon. Alguns exemplos até simples de se correlacionar são o Lamball, que parece o Wooloo, o Creamis, que parece o Eevee-Max, o Direhowl, que parece o Lycanroc, Felarius, que parece o Corviknight, e Boltman, que parece o Luxray. Mas, mais interessante é o que começa a acontecer depois. Por exemplo, o Pal 69, Lavender, que parece uma mistura de Charizard com Salazzle. Parece uma piada bem pronta sobre como a Pokémon Company tá sempre de mãos dadas com Charizard, mas aí você começa a pensar, isso é fusão? E você começa a reolhar alguns deles. O Univolt parece com uma mistura do Zebstrika com o Manectric. O Dinosaur se parece com o Goodra e o Meganium. O Jolthog, Shaymin e Togedemaru. O Fuddler, Buizel e um Drillbur. O Rebunny, o Boniri com o Sylveon. O Incineroar com um Zoroark e um Houndoom. Vamos sentar para falar de uma outra alegação feita sobre o que está acontecendo. Alguns modeladores estão comentando sobre como alguns dos parceiros aqui têm modelos bem parecidos com os mesmos modelos criados pela Creatures Inc. E para quem não sabe, a Game Freak nunca fez o modelo 3D de um Pokémon. Todos foram feitos por terceiros, a empresa Creatures Inc. E essas diferenças também são não muito grandes. De novo, dá pra você olhar pra vários dos designs e atrelar esses detalhes a vários Pokémon. E eu não tô dizendo que esse é um fato, seu meritíssimo. Eu tô apenas dizendo que algumas pessoas estão estranhando essa semelhança em todos os parceiros terem algo parecido com Pokémon. Não é uma opinião minha. Deixa eu só fazer esse corte aqui, porque vai ter muita gente comentando, mas Kaká, o cara admitiu que ele mudou as coisas no modelo. É por isso que quando você tá falando de um assunto, sobre algum assunto em específico, você tem que escutar gente que trabalha com aquilo. Modeladores estão falando a mesma coisa. Quando você muda uniformemente o modelo, você mantém os aspectos dele. Mudar o tamanho de algo não significa que é algo novo. Senão, todos os power-ups do Mario que envolvem mudar de tamanho são um personagem novo. Resize é só uma mudança de tamanho. Mas a semelhança entre design é um dos pontos que mais distanciou uma galera desses jogos, já que a graça de um jogo novo são designs novos, ver a criatividade dos artistas em fazer algo diferente, que aí entra num ponto. Um outro ponto importante aqui, na realidade sendo até um fato, o CEO da Pocket Pair é um entusiasta de criptomoeda e, sim, inteligência artificial. A dupla do apocalipse. O caso de inteligência artificial aqui também é extra interessante por tweets antigos do próprio CEO, comentando sobre IA generativa, onde é usado arte de alguém, quase sempre sem consentimento, para servir de base para Frankensteinizar algo novo.
onde a única coisa de novo são novas misturas de coisas que já existem. Inclusive, o próprio CEO da Pocket Pair já fez tweets em dezembro de 2021 mostrando como ele conseguia usar inteligência artificial para criar novos Pokémon, onde essa ferramenta usa aspectos de imagens já existentes para criar algo novo, embora o novo é só uma mistura de coisas velhas, basicamente usando coisas dos designs de Pokémon para construir algo frankensteinizado. E começa a ficar meio complicado aqui. Muita gente está alegando que os parceiros desses jogos foram criados literalmente em base de fusão de Pokémon já pré-existentes, não sendo designs novos, mas sim mistura dos coisas dos Pokémon. Qual é o problema disso? Para Hack-ROM Poké Fusion, nenhum. Afinal, ele é um mod de Pokémon original que é de graça para qualquer um jogar, algo que foi feito de fã para fã, que nunca corre o risco de ser removido. E nunca corre risco mesmo porque a Pokémon Company sabe de sites como Relic Castle e Poké Community, site onde existem compilações dessas hack-ROM. O próprio dono da Relic Castle já veio ao público falar disso, e a única coisa que ele disse é que eles proíbem link de download de ROM oficial e venda desses mods. Link para download de mods de Pokémon não foi proibido, hack-ROM é isso. E é com certeza o motivo da Nintendo ter imediatamente derrubado um mod de Pokémon em Palworld, porque ele não era de graça. O cara cobrava R$30 para você ter acesso a esse mod que botava os Pokémon no Palworld. Então, resumindo, o problema é quando você pega coisa dos outros e revende como algo novo. E é importante dizer que eu não estou dizendo isso no caso do Palworld porque eu não sei. Eu estou me referindo a mods de Pokémon. Mas, falando sobre os designs de novo, o que faria uma diferença enorme aqui para Palworld é esse jogo ter uma, de novo, direção de arte própria. Se ele tivesse uma consistência visual que diferenciasse ele dos outros, essa conversa nem existiria, já que, assim, ele teria tudo próprio. Outros jogos Pokémon-like são bem distintos na criação dos seus monstrinhos, deixando eles únicos, e aqui eu não sinto tanto isso. Eu, particularmente, enquanto jogo, a coisa que mais me chama a atenção é sempre como os parceiros se parecem com Pokémon. Isso meio que estraga porque é uma gameplay genérica de sobrevivência com a skin de Pokémon por cima. E isso não é uma paródia, porque em nenhum momento ele parodia a gameplay do jogo. Não tem nada de Pokémon aqui, além de uma skin sobre um monstro. Isso aqui é muito mais uma paródia de Ark do que de Pokémon. Mas com isso a gente tem um contexto importante. A Pocket Pair tem outros dois jogos que estão bem famosos no momento por causa desse debate online. Craftopia, que me lembra Breath of the Wild. E também um novo jogo que vou lançar, Nevergrave, que me lembra bastante Hollow Knight. E esse segundo é bem importante para você que está salivando de ódio a Game Freak. O que eu quero dizer aqui é que você dá abertura a uma empresa fazer algo inspirado de outra só porque ela é gigante e você tem ranço dela, não é uma boa ideia por dois motivos bem simples. Uma empresa que copia não vai parar em só copiar jogo da empresa grande. Hollow Knight é um jogo indie de um time bem menor. Não ser contra cópias de um jogo é uma péssima ideia para qualquer empresa pequena que vai realmente sofrer com isso, já que ela não tem o mesmo poder legal que, por exemplo, uma Pokémon Company. E 2. Você passar a mensagem para Game Freak que só fazer qualquer coisa sem direção nenhuma vai dar certo, não é esse ponto brilhante que parece. Porque se a Game Freak lança um jogo vazio e genérico como esse, eu ficaria meio preocupado com a questão de direção dos jogos em si. Porque só pegar Pokémon e inserir em outros jogos sem pensar é exatamente a definição de falta de criatividade que todo mundo sempre reclama. E o mais intrigante é que eu sei que vai ter gente que acha que isso é uma defesa da Game Freak só porque eu tô falando dos problemas de outro jogo. A internet é o único lugar onde você pode falar eu gosto de panquecas doce e a pessoa acha que isso é um ataque a panquecas salgadas. Eu sinto lhe informar, isso é uma outra frase completamente diferente. Uma galera é incapaz de ouvir críticas a algo sem querer que eu critique outra coisa. Pra finalizar, eu joguei 15 horas de Palworld antes mesmo do jogo lançar. Eu me diverti com o jogo e ainda devo continuar jogando. Nada do que eu disse aqui necessariamente implica no jogo ser ruim, mas existem ressalvas. Eu, como um não gamer, joguei esse jogo por horas e horas de boa sem nem pensar porque a gameplay dele é divertida e simples, mas não passa de um Ark onde trocava os dinossauros por Pokémon, sendo até bem mais simples do que o Ark, sendo basicamente o Pokémon de Ark, ironicamente. Então acaba que o jogo é divertido, mas genérico, pra quem já jogou qualquer jogo de sobrevivência, já que a gameplay dele é bem genérica e não inovativa. Sobre os monstrinhos em si aqui, que é um dos motivos que as pessoas vão atrás de Pokémon Likes, eu sinto que eu gostaria mais se tivessem designs mais criativos e não preguiçosos,
já que é tudo literalmente parecido com Pokémon. O que é meio engraçado, porque, tipo, algumas pessoas falam que os designs de Pokémon, os Pokémon estão ficando tudo sem criatividade, estão ficando tudo feio, mas joga o jogo que copia esses mesmos designs. Eu não consigo compreender algumas pessoas, eu juro pra vocês. Mas muito mais importante, o visual do jogo precisava de muita melhoria. Nada combina. O visual dos parceiros e o mundo são muito distantes. Precisava ser mais interconectado. Você ter, por exemplo, a sua farm do lado de uma estátua de TP e ver pessoas spawnando no meio do mapa deixa 5 estilos visuais completamente diferentes lado a lado, deixando bem desconexo e particularmente feio. Se você pega, por exemplo, o personagem de Overcooked e coloca ele junto do mundo de Borderlands, junto do, sei lá, o Jonas e do Fortnite, ia ficar meio estranho. É esse o ponto que eu tô querendo passar aqui, porque a direção de arte do jogo tá em falta. Tem algo... É isso que tá faltando pra esse jogo principalmente. E dos designs serem designs originais. Alegadamente.